da 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 ha ma ma yina avino ma kayino huayna la no mala achayna la no mala Kavel Adonai Chazak Yamiz Libera Kavel El Adonai. Aleinu Leshabeach, Aleinu Adonai
ונאמר בכל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. קדיש pequeno. Amém. 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 Yehei Shemei Rabba Mevarach Lo Mamel Maya Yitbarech. Amém. 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 פירוש אני מאסק, בהתחלה. Amen. Al tira mi bachabita, mumishoat nishayitavo. Otso etzavet ufardabru davar v'lo yakum gehi Manuel ve'azignaniho ve'atzeva ani esbol ani asiti ani esav ani esbol v'amalei Ach tzadike yodu lishmecha yeshvu yisharim et panecha. Bom, vamos rapidamente dar uma passada, uma recapitulação sobre o básico essencial das leis e costumes relacionadas com o dia de Yom Kippur. Amanhã, daqui 24 horas, nós já vamos estar praticamente no Kol Nidrei, então, o que se faz desde a véspera de Yom Kippur e no próprio dia de Yom Kippur, no próprio dia do jejum. Amanhã de manhã, a reza não se fala Tachanun, então alguns trechos são omitidos, o Mizmor Letodá também não se fala logo depois do Baruch Shamar, não se fala o Tachanun, como também não se fala Tachanun, então nem o Lam Natseach, Tfilah Le David, como também não se fala Avinu Malkeinu amanhã de manhã. Então, uma reza mais abreviada nesse aspecto. Depois tem aquele costume tradicional que vem do Baal Shem Tov ainda de pedir e receber lekach, bolo de mel, na véspera de Yom Kippur, e se fala que o significado disso é se porventura ainda ficou algum decreto que ainda por algum motivo ainda está estabelecido que a gente tenha que recorrer a empréstimos ou depender de outras pessoas, então para você não precisar pedir para o gerente do banco linha de crédito ou empréstimos, sei lá, etc. Então, a gente Yotzei de Chová, a gente já se desincumbe disso pedindo um bolo de mel, e se costuma dar um bolo de mel, um pedaço de lekach, se desejar, Shana Tová Metuká, e um ano bom e doce, e tudo bem. Amanhã o que se faz? Se come, se bebe, de acordo com até nos livros de Halachá, se fala que se deve comer e se beber por 2 dias. Em alguns Machzorim Sfaradim está escrito que deve se fazer 7 seudot. Em Shabbat tem 3. Então, não é apenas uma questão de se preparar para o jejum, comer bem, e muitos enfatizam, até tecnicamente, que é importante beber bem, já desde agora, ficar bem hidratado, não é? etc. Mas o que é bom e importante saber que além de tudo isso, se preparar para o jejum, se abastecer e etc., simplesmente é uma mitzvah. Amanhã é uma mitzvah comer e beber. Assim está escrito na Gemara, que todo aquele que come e bebe bem e bastante na véspera de Yom Kippur é considerado como se tivesse jejuado os 2 dias, na véspera e no dia também. Então, amanhã se come bastante, etc. Alguns têm o costume de, quando fazem Netilat Yadayim, ainda mergulhar o achalá em mel, etc. Apesar que a gente evita de comer comidas pesadas, principalmente depois do meio-dia, comidas mais leves e de fácil digestão. Então, tem que comer bem, comer bastante, mas comer corretamente, não é? Comer saudavelmente. Não é? Então, é bom saber que essa é uma mitzvah também de se comer. Amanhã existe o conceito de ir para o mikveh. Mesmo homens que durante o ano todo, tem homens que vão na véspera de Shabbat, ou véspera de festas, ou etc., mas na véspera de Yom Kippur em especial, o banho ritual de imersão, na piscina ritual de imersão, que é o mikveh, e etc., cidades que não tem mikveh, se tem até praia, água natural, mas isso é uma questão de purificação e preparo para o Yom Kippur, e aqui, para todos os frequentadores, outros, nós temos também o nosso mikveh à disposição. Então,
Então, amanhã, véspera de Yom Kippur, isso realmente é importante e, pela Halachá, inclusive, até obrigatório. Muitos já costumam vestir roupas festivas desde a reza de Minchá amanhã. Minchá amanhã nós fazemos mais cedo. Aqui está marcado 2 da tarde? 2h30. 2h30 da tarde, Minchá. Então a gente faz Minchá mais cedo para depois ir se preparar para o jejum, fazendo a última refeição anterior ao jejum, que é chamada de Seudat Mafseket. Alguns já costumam até vestir roupas de Shabbat, festivas, desde a reza de Minchá. É costumeiro também dar na véspera de Yom Kippur em especial, nós costumamos dar mais tzedakah, praticar caridade, fazer contribuições para pessoas necessitadas e etc. E também, ou particularmente antes da reza de Minchá, se lembrar também de depositar na caixinha de tzedakah, no cofrinho, ou dar para um pobre necessitado, fazer uma tzedakah adicional. Essa reza de Minchá, de véspera de Yom Kippur, também se procura caprichar mais, fazendo com intenção, devoção, despertar de tshuvá, de arrependimento, etc., já pela proximidade do Yom Kippur. E nessa reza de Minchá nós já temos uma novidade que no final dela, no final de toda a Amidah, antes do último parágrafo, depois das 18, 19 brachot, tem um parágrafo que consta no Talmud, que ele foi inserido no final da Amidah, que é o Elokai Nitzor. Elokai Nitzor. Tem o Yuler Ratzon, 2 vezes tem Yuler Ratzon em Refi, essa frase do Teilim, uma antes do Elokai Nitzor e uma no final dele. Então, na verdade, quando você já falou, essa é o primeiro Yuler Ratzon, para todos os efeitos, já se encerrou a Amidah, por mais que você ainda não falou esse último parágrafo e ainda não deu os 3 passos para trás. Então, se alguém escuta na Gdishah, naquela hora, já pode responder, enfim. Amanhã, na reza de Minchá, às 2h30 da tarde, quando nós fizermos a Amidah, no término da Amidah em voz baixa, depois de dizer o primeiro Yuler Ratzon, antes do Elokai Nitzor, nós vamos pela primeira vez recitar o texto extensivo do Vidui da confissão. Começando pelo abreviado, Hasham no Bagad, isso em voz baixa só, porque no dia de véspera de Yom Kippur, o Hazan, em voz alta, nem Shacharit, nem Minchá, não se fala Tachanun. Mas por motivos técnicos, na Minchá, de véspera de Yom Kippur, nós, no final dela, antes de darmos os 3 passos para trás, antes de recitarmos o último parágrafo do Elokai Nitzor, fazemos esse vidui, conforme está no Mahzor, no Sidur, no Mahzor que a gente usa amanhã, de véspera de Yom Kippur, Sham Bagabnu, Yalchet, Shechatanu e etc. Não é? Então, essa é a avant-première, é a primeira, não é? Já é não só o ensaio, o treino, mas aí já, na véspera de Yom Kippur, já vai se falar esse vidui, que como nós dissemos, ele é repetido no decorrer do Yom Kippur por 10 vezes, então essa prece confessional já é dita desde Minchá da véspera, amanhã à tarde. Terminado o Minchá, nós vamos para casa fazer Seudat Mafseket, fazer essa refeição final, preparatória para o jejum. E é importante terminar a refeição, ou seja, antes do pôr do sol já se inicia o jejum. Mas particularmente em Yom Kippur, existe essa mitzvah de Leosif Michol El HaKodesh, a gente não deixa até a última hora, me parece que em São Paulo agora pôr do sol é 6:02, 18:02, mas desde o horário de acendimento das velas, quando as mulheres acendem as velas, lá tipo 5:40, mesmo os homens, as mulheres quando acendem as velas de Yom Kippur, fazem a brachá das velas, a brachá de Shechianu, elas já assumem para todos os efeitos o dia sagrado de Yom Kippur, mas os homens também, então a gente já termina a refeição, tipo 5:30, estourando, já é bom estar lá dizendo Birkat Amazônia, se a pessoa ainda pensa tomar 2 copos de água, que tenha isso em mente, mas antes do horário do acendimento das velas. Então, convém, para fazer, como se diz, pouso leve, assim que se... Como? Não, sabe, para... Às vezes o avião ele faz aquele pouso, mas tem pouso leve, que é bem suave, pouso suave. Então também, para não comer apressado, não convém deixar convém, sabe, iniciar a refeição, né, para comer devagarinho, com calma e etc., para poder também terminar dentro do horário e etc., né? E então nós fazemos essa refeição, como nós falamos, se evita de comer coisas pesadas, picantes nessa refeição também, e procuramos encerrá-la a tempo.
quando encerramos a refeição, antes de ir para a sinagoga, então existe esse costume sagrado tão bonito dos pais abençoarem os filhos, colocando as mãos sobre suas cabeças e dizendo a frase tradicional da bênção sacerdotal. Em geral se introduz antes para meninos, Yesimcha Elokim que Efraim Menashe, que Deus te ponha, te coloque como Efraim e Menashe, netos de Jacob, filhos de Yosef, que tiveram um mérito, uma bênção especial. Para a menina se introduz dizendo Yesimech Elokim que Sarah Rivka Rachel Beleah, que Deus te coloque, faça de ti como as matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Leia, e depois se fala o texto tradicional, e depois cada um pode aumentar e dar as brachot, que sabe que cada um, se a filha que a gente quer que fique noiva esse ano, ou se é a filha ou filho a filha que a gente quer que dê à luz esse ano, e assim por diante, cada um a brachá que precisa, um que precisa passar de ano, outro que, enfim, pode-se desejar todas as bênçãos. É um momento especial, um momento de boa aceitação, um momento de tshuva, os corações estão abertos, as almas estão expostas, o dia é sagrado, um momento então muito propício, os portais celestiais se abrem, então nessa hora se costuma dar essa brachá para os filhos. Nesse momento do acendimento das velas, as mulheres, como sempre, antes do Shabat e antes do Yom Tov e datas festivas, fazem um acendimento de velas, no caso dizendo a brachá referente ao Yom Kippur, Lehadlik Ner Shel Yom Kippurim, isso consta no Sidur e no Mahzor, e também a brachá de Shechianu. Cabe notar que além dessas velas, essas são as velas tradicionais que se acendem antes de Shabbat e Yom Tov. Além dessas velas, nós temos mais 2 costumes relacionados com velas na véspera de Yom Kippur. Um é de velas pelos vivos. Há um costume tradicional que todo chefe de família acende uma vela de 24 horas, que é chamada de Ner Chaim, uma vela. Isso tradicionalmente se deixa na sinagoga. Aqui a gente tem até uma salinha especial para acendimento de velas. Quem não pode ir na sinagoga, pode fazer em casa. E além disso, nós temos o costume de acender aqueles que têm pais falecidos, etc. Um ner zikaron, uma vela de lembrança pelos falecidos, pelos pais, parentes próximos, falecidos. Então isso também se costuma, quer dizer, além da mitzvah do acendimento de velas pela festa, pela data festiva, que as mulheres tradicionalmente, elas desincumbem essa mitzvah, nós temos também essas outras 2 velas, a vela pelos vivos por cada família, e a vela que lembra a memória das almas dos parentes próximos, dos pais falecidos. Não é? Essas velas sem brachá. A única brachá que se faz é aquela brachá sobre as velas da festa, que em geral as mulheres fazem. Um homem que mora sozinho, ou se a mulher não está em casa, então esse homem também ele deve acender na sua casa essas mesmas velas de Yom Kippur, e daí sim ele faz brachá. E daí cabe notar também que as mulheres, ou seja, a data, cada época, cada festa sazonal que aparece uma vez por ano, nós temos a brachá de Shechianu, aquela brachá que agradecemos a Deus, que nos deixou vivos, nos manteve, nos trouxe até essa data. As mulheres dizem essa brachá na hora do acendimento das velas, antes de cada festa, fizeram assim em Rosh Hashanah. Os homens, em geral, fazem essa brachá na hora do Kiddush, mas Yom Kippur não tem Kiddush. Então essa brachá é dita então na sinagoga após o Kol Nidrei. Logo que nós terminamos o Kol Nidrei, antes do início da reza de Arvit, o Hazan vai dizer, mas daí é costumeiro que todo mundo se antecipa e cada um faz individualmente em voz baixa para si. Cada um quem? Os homens. As mulheres, como elas já disseram, essa brachá de Shechianu, na hora de acender as velas, elas não devem repetir, é uma vez só que se faz, tá? Antes de falar sobre a noite de Yom Kippur, a reza, a liturgia, etc., vamos falar sobre as proibições que vigoram no dia do Yom Kippur. Quando nós falamos de proibições no dia de Yom Kippur, é tanto na noite de Yom Kippur como no dia de Yom Kippur. Isso acaba se estendendo por cerca de 25 horas, porque na prática, como a gente falou, a gente vai em São Paulo estar assumindo o jejum pouco antes de 5h40, 5h30 e pouco. E no Yom Kippur, na quinta-feira, vai estar se tocando o shofar, anunciando o final do jejum, lá pelas 6h30, 6h31, 32, enfim. Então, acaba dando umas 25 horas. Então, as proibições que vigoram em Yom Kippur é tanto na noite de Yom Kippur como no dia de Yom Kippur.
Quais são elas? Nesse dia é proibido comer, beber, é proibido também banhar-se, mas banhar-se envolve também lavar-se. Nós vamos ver que apenas a lavagem básica das mãos, e às vezes só das pontas das mãos, dos dedos, só uma lavagem higiênica, mas em geral, tudo que é banho ou lavagem de prazer, a gente se abstém no dia de Yom Kippur, como também proibido untar o corpo, e isso inclui perfumar-se, ou desodorante, ou etc., no próprio dia de Yom Kippur. Não calçamos sapatos de couro, só sapatos de couro são interditados em Yom Kippur, mas sapato de plástico, de borracha, de pano, de madeira, tamanco, etc., desde que não seja de couro, não é? Então, tudo bem, só o sapato de couro que não é vestido, e também são proibidas relações conjugais, maritais, na noite de Yom Kippur. Além disso, todos os trabalhos proibitivos no dia do Shabat também são proibidos, interditados no dia do Yom Kippur. Todas as coisas que nós não fazemos no Shabat ou não manuseamos no Shabat, também evitamos no dia do Yom Kippur. E como nós dissemos, já que no Yom Kippur tem uma mitzvah de acrescentar no tempo, tanto na entrada como na saída do Yom Kippur. Por isso, nós antecipamos o recebimento do Yom Kippur alguns minutos antes do escurecer, e também no final do Yom Kippur, a gente posterga alguns minutos o encerramento do jejum, então vigoram todas essas restrições durante essas 25 horas. Então, quando se fala de não comer, não beber, é mesmo qualquer coisa. Daí eu falo, bom, mas se ele tem um remédio, o remédio ele consegue só com água, e só um pouquinho, e não sei o quê. Quando há casos de doença, enfermidade, parturiente, lactante, etc., então deve-se consultar sempre médico e rabino. É claro que se o médico fala, uma pessoa tem que tomar um remédio e etc., e ela não pode deixar de tomar, porque isso pode colocar em risco sua saúde, então vai ter que tomar. Então se faz isso com uma consulta médica, com uma consulta rabínica. Então existem esses casos, essas exceções para pessoas enfermas ou que, enfim, tem às vezes que se alimentar ou que beber, mas então se faz uma consulta específica. Porém, em outros casos, a gente se abstém de comer e de beber, como também nós falamos de banhar-se mesmo até a lavagem de mãos, até quando a pessoa sai do banheiro correto, a gente lava as mãos só aquela parte dos dedos. A exceção maior são os Kohanim, que os Kohanim, quando fazem Birkat Kohanim, eles podem lavar a mão até o pulso, mas em geral evita-se não só de banhar-se, mas mesmo lavar-se. Se diz que de manhã, tem gente que acorda tudo embaçado aqui, então, enquanto ele fez o Netilat Yadayim de manhã e o dedo ainda está um pouco umedecido, se permite, sabe, ele passar um pouco nos olhos, é isso, só para desembaçar, por assim dizer, né? Mas em geral a gente evita esse contato com água no dia do Yom Kippur. Tudo isso, é claro, falando de pessoas enfermas ou doentes que têm necessidades especiais, então não se aplica, né? Existe essa restrição quanto aos calçados de couro, mas uma pessoa não deve andar descalça, ou mesmo só de meias, etc. Tem que andar com sapato de plá. Hoje não faltam modelos, né, de todas as cores, para todos os gostos, e etc., de outros materiais, somente evitando o couro. Quanto a crianças, em geral, a obrigatoriedade do jejum só começa para meninas a partir de 12 anos de idade, quando elas completam Bat Mitzvah, e para meninos a partir de 13 anos de idade. Existe esse conceito de hinur, de educação, de treinar as crianças, não é? Porque se a criança nunca jejuou e de repente completou o bar mitzvah, bat mitzvah, tem que jejuar 25 horas. Então muitos costumam ir acostumando pouco a pouco. Quando a criança tem, 10 anos de idade, então ela jejua à noite, terminou de comer, talvez não come mais só no dia da manhã seguinte, assim por diante, ou depois, um ano depois, jejua, até as 10 da manhã, ou até a hora do almoço. Mas, na realidade, a obrigatoriedade mesmo só se iniciaria a partir da idade do Bat Mitzvah e do Bar Mitzvah. Falando um pouco sobre as rezas de Yom Kippur, o que se passa na sinagoga, começando pela noite do Yom Kippur. Então, muitos costumam vestir roupas brancas, ou tem aqueles que costumam vestir aquilo que é chamado de kittel, que é aquele avental branco, etc., que, na verdade, é uma mortalha. E é algo que se veste para a pessoa, para ela ficar mais humilde, sabendo que ela não é perpétua, não é eterna, e também tem suas fragilidades, e quem sabe isso desperta o seu coração mais para fazer tshuva.
o kittel, como só se veste em ocasiões especiais, então só precisa, se alguém veste isso, se precisa ir ao banheiro, ele retira antes para não entrar no banheiro com isso. Enfim, quem chega na sinagoga antes do pôr do sol, ou seja, até 6 da tarde amanhã, veste o talit com brachá. No Yom Kippur nós costumamos excepcionalmente vestir o talit também de noite. Todo mundo veste o talit de noite, mas só se faz a brachá se for antes do pôr do sol. Se a pessoa chegou depois de 6:02, que é o pôr do sol, vai vestir o talit, mas sem dizer a brachá. Nós iniciamos, muitos antes do Kol Nidrei falam de novo, individualmente, um texto de vidui, de confissão. Depois começamos com a cerimônia de Kol Nidrei, que é uma declaração de anulação, inclusive de promessas e votos, até antecipadamente, que forem feitos inadvertidamente, etc. E o Hazan, ele costuma abrir essa reza com uma declaração muito interessante, que dizem que vem do tempo da Inquisição, quando alguns judeus foram forçados pelo menos a supostamente aderir a outra fé ou fazer declarações de renegar o judaísmo. Então, alguns diziam que eles ficavam fora, excluídos da comunidade. Então, na noite do Yom Kippur, se abre com uma declaração, uma frase, Aldat Makom, com autorização do Beidin Shel Mata e Beidin Shel Mala, do tribunal aqui embaixo, rabínico, etc., como também do tribunal superior, Anu Matirim Leitpalelim Avrayanim. Nós permitimos que mesmo os pecadores ou os renegados se agreguem a nós e que eles rezem junto conosco. Ou seja, eles são bem-vindos e bem recebidos para rezar conosco. Enfim, se fala o Kol Nidrei, segurando o Sefer Torah, se repete por 3 vezes. Depois disso, nós falamos que tem a Brachá de Shechianu e depois vem a reza de Arvit. Na reza de Arvit, como em todas as vezes que nós falarmos o Shema Israel, na noite, no dia de Yom Kippur, mesmo o Shema Israel antes de dormir, excepcionalmente nós vamos falar em voz alta, Baruch Shem Kevod, que em geral é dito em voz baixa, a segunda frase, nós vamos dizer isso em voz alta. No final da reza de Arvit se costuma dizer os 4 primeiros salmos do livro dos Salmos, e aqueles que têm o costume, que estão falando de acordo com o Baal Shem Tov, 3 salmos por dia, também tem alguns para dizer antes do Kol Nidrei, antes de dormir, e depois na hora da Neilá se completa os 150 salmos que foram iniciados em Rosh Chodesh Elul. Depois, na manhã seguinte, se faz o Netilat Yadayim de manhã, não é? Mas como nós dissemos de forma limitada, nós omitimos das bênçãos matinais, como no dia de Tisha B'Av, Abrahá de Sheasali Kol Tzorki, que Deus me provém de todas as necessidades, porque isso faz alusão também aos calçados, aos sapatos. Então, em dias que nós não calçamos sapatos de couro, por proibição, tem gente que o ano todo não anda com sapato de couro, anda com tênis, etc. Mas quando é proibitivo, então nesses dias a gente omite essa brachá de Sheasali Kol Tzorki. Depois segue a reza conforme está no Mahzor, a reza do dia de Yom Kippur, a leitura da Torá. Depois da leitura da Torá em Yom Kippur, nós temos a cerimônia de Iskor, que lembra a memória dos entes queridos falecidos, pais falecidos. Então é conhecido que quem perdeu pai e mãe e ainda não passaram-se 12 meses, permanece na sinagoga, mas não diz ainda o Iskor antes de ter terminado esse período de 1 ano. Depois disso, se fala o Iskor, seja por pai, por mãe, por quem tiver necessidade. Depois disso, vem a reza de Musaf. Na reza de Musaf, na repetição, nós temos o Seder Avodah, descrição do trabalho do Kohen Gadol, no sumo sacerdote, no santuário. E no decorrer dela, no final dela, nós temos também a bênção sacerdotal, quando os Kohanim abençoam o povo. Nosso costume é de fazer só em Musaf. Algumas comunidades, Faradim, fazem Shacharit, alguns fazem Neilá também, Birkat Kohanim, nós fazemos apenas em Musaf. E depois disso, em geral, se costuma fazer, sempre que o horário permite, um intervalo entre o término de Musaf até o início da reza, a próxima reza, que seria de Minchá. Começa a Minchá, em Minchá nós temos também uma leitura da Torá, temos também o Maftir, Haftarah, o famoso Maftir Yoná. Terminada a reza de Musaf, a repetição em voz alta, daí nós vamos para a reza final, que é a reza especial e única de Yom Kippur, que a gente recita essa reza uma vez por ano, que é a reza de Neilá, uma hora especial, final do Yom Kippur. Se diz que toda a expiação do Yom Kippur, ela ocorre no final do Yom Kippur, durante essa reza de Neilá. Essa hora é muito, muito importante, impactante, significativa, por isso
nós estamos meio atordoados, ou com fome, ou com dor de cabeça, mas é importante se concentrar e ter muita kavaná, intenção e devoção e concentração nessa hora em especial, quando a gente substitui na Amidah, quando a gente dizia Kotveinu Besefer HaChaim, nos inscreva no livro da vida, etc. Na Neilá nós vamos dizer, sempre substituir o verbo por Vechotmeinu, nos carimbe, nos cele de forma definitiva em livro da vida, etc. No final da Neilá nós temos os versículos que são ditos juntos, declaração de fé nossa, Shema Israel, se fala uma vez em voz alta, após o Hazan, Baruch Shem Kevod, 3 vezes, Hashem Hu Elokim, 7 vezes, depois nós temos o Cádiz, no meio do Cádiz nós fazemos a marcha da vitória, depois se toca o shofar, se termina a Neilá e se vai para a reza de Arvit, e logo em seguida, na sequência, se faz a Avdalá. Depois disso, se quebra o jejum, dizem que é importante até fazer Kiddush Levaná, lembrar de fazer a bênção da lua. Algumas comunidades fazem antes do Yom Kippur, para acrescentar mais uma mitzvah. Muitos deixam para fazer depois do Yom Kippur. A gente não faz antes de quebrar o jejum, porque tem que fazer, sabe, com alegria. Então, primeiro alivia, etc., mas lembrar de fazer quando o tempo permite, então de fazer isso em Motzei Yom Kippur. Daí, naturalmente, a partir do Arvit de Motzei Yom Kippur, já não se fala Melach HaKadosh, Zochreino, etc., não é? Se fala volta a Amidah normal. E o que se faz em seguida, o que se faz depois, no término de Yom Kippur? Na Avdalá de Yom Kippur, além do vinho, nós fazemos também a brachá de Borei Meorei Haesh, mesmo quando cai em dia de semana, a brachá referente à chama. Isso se costuma fazer de uma chama que ficou acesa desde a véspera, de uma vela de 24 horas, enfim. Em geral, a gente faz isso na sinagoga. Não? E depois o que se faz? Se vai comer, beber. Se faz uma refeição. Mas é importante saber que essa refeição festiva é uma refeição também importante. Os livros dizem que até uma sgulá é algo que atrai bênçãos de fartura, prosperidade, abundância em termos de parnassá para o ano todo. Então é bom fazer uma refeição caprichada no término de Yom Kippur, e se fala que essa é a forma da gente levar toda a santidade de Yom Kippur para dentro da nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou seja, a santidade não só se abstendo ou com jejum longe do físico, do material, mas não, mesmo quando nós comemos de forma judaica, e de acordo com o Baal Shem Tov, no término de Yom Kippur, o dia seguinte, após o Yom Kippur, é um dia especial e sagrado, um dia que está associado com o nome sagrado de Deus, e nesse dia a gente costuma também desejar Gut Yom Tov. הבחנה מדרכה שאומר רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Kadish grande. Yisgadal ve'Yitkadosh, Mirabah. Amém.